O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente, quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa da Epifania do Senhor. Quem aqui sabe sinceramente o que quer dizer a Epifania? Levanta a mão. Não filma não, por favor. Vamos falar assim: é esse o povo que vai para a Canção Nova? Em primeiro lugar, tem alguma mulher grávida? Te dou a sugestão, coloca o nome da sua filha, Epifania. Brincadeira. Gente, às vezes a gente não sabe, mas a gente que é padre está aqui para isso, para explicar. Então presta atenção, ano que vem quando alguém te perguntar, você vai levantar a mão cheia assim de... vai estar faceiro, agora eu sei. Epifania é uma palavra que vem do grego, epifanos, né? Epi seria a manifestação do eu, né, da pessoa, e fanos quer dizer sagrado, ou seja, Jesus está manifestando a sua divindade, está manifestando aos povos que Ele é Deus, está manifestando a todos que Ele é Senhor. Porque veja bem, até a vinda de Jesus, a aliança de Deus tinha sido feita com Abraão e os seus descendentes. Quem eram os descendentes de Abraão? Tá difícil, hein, padre? Os judeus, gente, os judeus. Diga para quem está do seu lado, são os judeus. Ah, sim. Catequese nesse povo, padre, olha só.
Padre e diácono. Os judeus. Então, os judeus acreditavam que o Messias viria só para eles, que o Salvador viria só para eles, porque as promessas existiam até então para aquele povo, não é? Mas com o nascimento de Jesus, esses 3 reis magos, que eram pagãos, que adoravam, que viviam falsas religiões, que adoravam os astros do universo, mas veja bem, eles não tinham tido acesso à luz de Deus, né? Porque essa festa de hoje tem a ver com a luz também de Deus que se manifesta, que brilha. Você viu na primeira leitura, você ouviu? Levanta-te, Jerusalém, a luz, né? A glória do Senhor te ilumina, iluminará todos os povos. Eles não adoravam o Deus verdadeiro, eles não tinham a verdadeira religião, mas olha só, eles tinham uma sensibilidade, uma abertura para perceber e interpretar que algo diferente estava acontecendo. Então eles saíram, muito provavelmente ali da região da Pérsia, onde hoje é o Iraque. Você imagina, é muito longe o Iraque de Israel, não é? Muito longe, são, se eu não me engano, 3.500 quilômetros, 4.000 quilômetros, dependendo da região, né? Eles viram uma estrela no céu, porque a religião deles tinha essa sensibilidade para interpretar os astros, né? E saíram de lá do Iraque e foram até Jerusalém, e de lá em Jerusalém, eles foram perguntar para quem? Para o rei, porque eles pensaram consigo mesmos, olha, o rei vai saber, o rei em atual exercício, vai saber quem que é o rei novo que nasceu, onde ele está, porque eles pressupunham que o rei fosse sábio, fosse inteligente, só que o rei Herodes não sabia, e o rei Herodes já ficou com ciúme, e com medo, um terror mortal, eu sou o rei, como um outro rei nasceu? E Herodes, ele não era judeu, ele era um idumeu de um outro povo que casou com uma judia, então para o povo judeu ele era um rei ilegítimo, um rei que não era rei de verdade. Então Herodes ficou com medo, e por isso que depois Herodes mandou matar todas as crianças de 0 a 2 anos, por quê? Porque ele não sabia quem era o Messias, e ele com isso, o massacre dos santos inocentes, né, decidiu matar todas aquelas crianças para que o rei que pudesse tomar o lugar dele não crescesse, não vivesse. Só que aqueles reis magos foram avisados depois, né, de alguma forma por Deus, para não retornar ao rei Herodes, porque Herodes falou, que legal, nasceu então o rei, vão lá e descubram onde o rei está, e vem me dizer que eu vou lá adorá-lo. Só que Herodes queria matar a criança, queria matar esse rei, com medo de perder o seu trono. E os reis magos foram, ofereceram a Jesus os 3 grandes presentes da época, né? Ouro, incenso e mirra. Você sabe que São Gregório Magno, no século IV, ele já deu a explicação do que significava o ouro, e o incenso e a mirra, né? O ouro representava a realeza de Cristo, a mirra representava a cruz, o sacrifício, porque a mirra era um unguento, como chamava na época, né? Um aromático que era usado para ungir os cadáveres, os corpos, né? dos mortos, sobretudo dos reis, das pessoas importantes. E o incenso era oferecido só a Deus. Então o incenso, dizia São Gregório, representava a divindade de Jesus. Então esses 3 reis magos vieram lá de longe e já reconheceram, ele vai morrer na cruz, vamos dar mirra. Ele é rei, por isso damos o ouro, representando a realeza desse rei, e ele é Deus, por isso ofertamos o incenso, porque o incenso só era ofertado às divindades. Então São Gregório já explicou isso lá atrás, e com isso Deus mostrou que a partir daquele momento ele também se manifestaria, o sentido da festa de hoje, não só aos judeus, mas a todos os povos, aos pagãos, aos persas, e por isso que eu e você somos cristãos. Por quê? Porque Jesus escolheu manifestar-se a todos e a cada um, mostrando que Deus não é propriedade privada de ninguém. Deus se manifesta para salvar a todos, Deus quer salvar a todos, não é? Esse é o sentido da festa de hoje. E olha só, São Leão Magno, lá no século IV, disse o seguinte sobre a festa de hoje: deixa que a luz do astro celeste, né, falando ali da estrela, haja sobre os sentidos do teu corpo, mas com todo o amor do teu coração, recebe dentro de ti a luz que ilumina todo homem vindo a esse mundo. Você sabe que São Leão Magno aqui está dizendo, antes eu falei de São Gregório Magno, agora estou falando de São Leão. Ele disse, olha, assim como os magos guiaram aquela estrela
que os conduziu até Jesus, existe uma estrela que nos guia também, a gente tem que se deixar conduzir por essa estrela. Às vezes na tradição cristã essa estrela foi identificada com a Virgem Maria, que é aquela que nos leva a Deus, nos leva a Cristo, né? Mas também na tradição cristã católica, muitas vezes essa estrela foi representada pelos ensinamentos da igreja. Ou seja, os ensinamentos da igreja, do evangelho, são a estrela, a luz que nos guia até encontrarmos Cristo, não é? E olha só, ainda no século V, São Pedro Crisólogo, que era bispo de Ravenna, falando sobre essa festa, ele disse o seguinte, presta atenção: hoje os magos que procuravam o rei resplandecente nas estrelas o encontraram num bercinho. Hoje os magos veem claramente envolvido em panos aquele que há muito tempo procuravam de modo obscuro nos astros, nas estrelas. Hoje contemplam maravilhados no presépio o céu na terra, a terra no céu, o homem em Deus, Deus no homem, e incluído no corpo pequenino de uma criança, aquele que o universo não pode conter. Olha só que lindo isso. Vendo-o, proclamam sua fé e não discutem, oferecendo-lhe seus presentes. Assim, o povo pagão, que era o último, tornou-se o primeiro, porque a fé dos magos deu início à fé de todos os pagãos. Vamos aplaudir isso, gente? Vamos aplaudir aquilo que a gente celebra nessa festa, né? Os magos que buscaram, né, no erro, eles não conheciam Deus. Mas existe também, né, isso aqui também, essa estrela pode ser identificada com a consciência humana, né? Na nossa consciência Deus fala, existe uma voz que fala dentro de nós, que quer nos levar à verdade que é Cristo, né? Você percebe que às vezes quando você erra, parece que, mesmo quando você está fazendo uma coisa errada, parece que tem uma voz dentro de você falando, não está certo, não faça isso. É a nossa consciência. Mas enfim, nós estamos no acampamento das famílias, e eu quis fazer uma introdução. Pega um pouco de água para mim, por gentileza, deixa aqui. Eu quis fazer uma introdução para explicar um pouco sobre essa festa, né? Não tem como não falar, uma festa fantástica que a igreja nos apresenta, quase que já encerrando o tempo do Natal, né? Amanhã a gente celebra o batismo do Senhor e depois voltamos já para o tempo comum. Mas veja bem, nós estamos falando sobre as famílias. Quem esteve na pregação que o padre fez às 11 da manhã? Levanta a mão. Ah, que bom, várias pessoas aqui participaram e já viram que o padre começou a falar. Pela manhã, eu comecei a falar, linkando agora com a mística desta festa que nós celebramos hoje, eu comecei a falar sobre atitudes, posturas que a gente tem que ter para blindar a nossa família. Eu gosto muito dessa palavra, desse verbo, blindar. Eu tenho um amigo que tem uma blindadora, né? Lá em São Paulo, e ele estava me explicando um tempo atrás como que é feito, né, a blindagem de um carro, né? Aqui no interior a gente não usa muito blindagem, né? Mas nas cidades maiores o pessoal está acostumado a usar blindagem. Não sei porquê, né? É tão tranquilo no Brasil, mas enfim, tem gente que usa, né? Enfim. E ele estava me explicando que são camadas, né, que vão sendo colocadas ali, no meio da porta. O vidro é de uma espessura maior. E que aquela blindagem, ela segura tiro de 38, tiro de várias armas, só não tiro de fuzil ou aquela AR-15 que é de guerra mesmo, né? Tem uma lei também que ele falou, eu não entendo essa lei, por que no Brasil é assim, mas não cabe a mim também aqui interpretar isso. Ele dizia, olha, que essa lei não permite que a gente coloque uma blindagem como a do exército, mas a blindagem que a gente usa é quase uma blindagem de guerra, né? E você vê que quando o cara está no carro blindado, vem o ladrão para cima do cara, o cara fica faceiro, fica macho, né? Te dou um tiro se você não sair do carro. O cara começa né? Fazer assim, né? Mexer com o cara lá fora, né? Se não fosse a blindagem, o cara, né? Meu Deus, na hora eu ficaria com medo. Mas a blindagem protege. Quando você está com blindagem no carro, você fica macho, né? O cara é mole, medroso, mas com blindagem ele fica, né? Que nem eu vi na internet esses dias, a pessoa que tinha uma blindagem, e o ladrão chegou, a mulher foi, mostrou o dedo para o ladrão, só que ela esqueceu de travar a porta, né? O ladrão abriu. Eu falei, Jesus, graças a Deus não aconteceu nada, era um ladrãozinho assim, amador, né? Aí o marido dando entrevista, falando, eu dei a blindagem para o meu amor, eu só esqueci ela que tem que apertar o botão de travar a porta, né? Mas enfim, mas a blindagem é uma coisa boa, não é? Se vem tiro, você está protegido. Então eu gosto desse verbo blindar, né? A Bíblia nos ensina, gente, algumas atitudes para blindar o nosso casamento.
E por que a gente tem que blindar o casamento, blindar a família, blindar o relacionamento? Por quê? Porque a bala, o tiro vai comer, né? Nós lemos na pregação que o padre fez hoje cedo, o Ítalo Fazanella também leu, outros irmãos leram a passagem que é tema desse acampamento, Mateus 7, do 24 ao 27, falando da casa que vai ser atingida pela chuva, pelo vento, pela tempestade, pela enxurrada. Então, ou seja, a nossa casa, ela vai ser atingida por muitos tiros e por muitos inimigos, isso é fato. Só que filho, filha, você aqui, você em casa, a gente precisa aprender a fazer a nossa parte, blindando a nossa família. E eu já falei de manhã algumas atitudes. E o que eu falei de manhã, sei que você que ouviu, lembra, a importância de filtrar, vou só relembrar aqui para entrar nas outras atitudes, a importância de filtrar o que a gente ouve dentro de casa, o que a gente assiste, o que a gente permite que entre na nossa família. Eu falei que em casa cristã não pode haver certo tipo de música, que o pai e mãe precisam colocar limite, sabe? Até me expus à situação de trazer algumas das letras, que são até embaraçosas de falar, mas eu falei. Por quê? Porque isso é o que o seu filho está ouvindo. Se fosse uma coisa de outro planeta, você fala, nossa, por que o padre trouxe isso? É só você prestar atenção no que está sendo tocado quando você entra no ônibus, quando você entra num bar, naquele vizinho que liga o som alto. É isso, é a depravação, é a impureza, são letras cada vez mais fazendo apologia à traição. Então cuidado, filtre o que você deixa entrar na sua casa. Outra coisa que o padre falou é a importância de rezar em família, essa é muito importante. Rezar o terço, jogar água benta na casa, colocar um crucifixo, usar o sal bento, os sacramentais, importantíssimo. Rezar o terço em família, ir à igreja, se um não vai, o outro ir, se alguns são fechados à igreja, vá você, comungue, se possível todos os dias. Já são atitudes para blindar. Agora eu vou entrar nas próximas. E veja bem, a próxima atitude que eu vou dizer, eu não vou aprofundar porque eu já falei sobre ela na sexta-feira, que uma atitude para blindar a sua família é viver na verdade, é banir a mentira de dentro da sua casa, é banir a mentira do seu relacionamento. Eu não vou abordar, porque se você não viu, assista depois a homilia de sexta-feira, está lá no Canção Nova Play, você pode ouvir depois. Eu não vou abrir esse precedente de novo, não é? Porque eu não tenho tempo, nós não temos tanto tempo para isso. Mas viva na verdade. A família é blindada quando não tem espaço para mentira, sabe? Porque quando a mentira começa a acontecer, a confiança é corroída. A confiança é a base para qualquer relacionamento dar certo, para qualquer relacionamento ser saudável. Então seja verdadeiro, né? Mais vale uma dura verdade do que uma doce mentira, eu dizia na sexta. Então não vou me prender nessa atitude. Agora, outra atitude para você blindar a sua casa, e presta atenção, porque isso é muito importante. Atitude essencial: cada um saiba vigiar diante das próprias fraquezas e fragilidades. E aqui eu estou falando de maneira especial também para os casais. Muita família está sendo destruída porque esposo e esposa não têm mais a humildade de vigiar. Porque veja bem, você sabe que Jesus, eu falei sexta e retomo, ele foi tentado no deserto, e a Bíblia diz que o demônio se afastou para voltar no momento oportuno. E o inimigo voltou quando ele estava no Getsêmani, sozinho, suando sangue, triste, angustiado. Ou seja, no momento de baixa. Então, ele se aproveita dos momentos das nossas fraquezas para nos tentar e para nos fazer cair. Como João Batista morreu? Por exemplo, a esposa de Herodes esperou o momento certo, oportuno. O rei bêbado, chapado, fez a filha dela fazer uma dança lá, né? Que eu nem imagino como deve ter sido essa dança, não requebra só. E o rei pede o que você me quiser que eu dou. Aí ela pediu a cabeça de João Batista, ou seja, ela ali a serviço do mal, no momento oportuno conseguiu o que queria, conseguiu cortar a cabeça de João Batista. Então você que é casado, presta atenção, você tem que vigiar. Você tem que vigiar. Você que é casado, eu dizia cedo e repito, tenha olhos só para sua esposa. Mulher, tenha olhos só para o seu esposo. Se você sabe que você é fraco, não brinque. Não brinque, porque eu digo para você, existe uma distância de segurança. Se você não ultrapassa essa distância, você não vai ser mordido. Aquela metáfora do que o demônio é um cachorro amarrado, né? Se você chega até onde a corrente dele alcança, ele te morde. Se você não chega, ele não te alcança. Por exemplo, o rapaz casou, quer ser fiel,
tem uma fragilidade, não consegue ver uma mulher bonita, aí vai lá para o trabalho e fica confidenciando as coisas para a amiga, e partilhando, e chega nele e fala, eu estou com uma dor aqui, vou fazer uma massagem bem. Ah, meu amigo, aí não dá, né? Você não sabe que você tem fraqueza? Vigia. Ou você quer mandar o seu casamento para o ralo? Ou o que você prometeu diante de Deus não vale nada? Ai, padre, eu sou fraco. Além de ser fraco, você está sendo burro. Desculpa a sinceridade, escapou, não é? É, porque se você tem fraqueza, vigie. É como gente, eu vou ser sincero para vocês, escreva o que o padre está falando. Tem gente que aprecia um vinho, tal, tem gente que não tem estrutura para beber, não tem. Se você não tem equilíbrio para beber, não beba. Arranca essa porcaria da sua vida. Vigia. Tem gente que não tem estrutura, a menina é comportada, é um anjo. Começa a beber, ó, né? Vixe, nossa, me perdoe. Começa a requebrar na frente dos outros, dá show. Depois fala, ai meu amor, é que só acontece isso quando eu bebo. Se eu fosse o marido, eu falava, então não bebe mais. Simples. Gente, a gente tem que vigiar. Se você não tem estrutura para beber, não beba. Não beba. E eu vou dizer para você, muita gente não tem estrutura para beber. E outra coisa, você sabia que é provado cientificamente, quando você bebe, as suas guardas morais, a atividade ali do neocórtex frontal, como eu explicava de manhã, ela cai muito. Então tudo que está dentro de você vem à tona, entendeu? Você não está bebendo, você está se comportando. Uma hora que não bebe, nossa, começa a arrancar a camisa e rodar, né? Tinha um amigo na adolescência que ele bebia, arrancava a camisa, subia na mesinha lá da festinha da igreja, rodando. Aí a mesinha, o cara era um cavalo, né? Quebrou a mesa, caiu, quebrou o nariz no chão. Falei, aprende, infeliz, né? Mas não pode beber. Se você não pode beber, não beba. Todo mundo bebe, você não é todo mundo. Você tem que ter humildade para reconhecer a sua fraqueza. Se você não tem estrutura para ser fiel, não fique com amizade com outras pessoas. Sabe, se abstenha do risco. Para que se colocar em situação de queda? Os padres do deserto diziam que a gente tem que evitar as ocasiões que nos expõem ao risco de cair, de pecar, de transgredir a lei de Deus, de ferir o matrimônio, a família. Então vigia diante das suas fraquezas. Olha, eu vou ser sincero, tem pessoas que não têm estrutura, por exemplo. Esses dias eu ouvi um psiquiatra falando sobre isso. Tem adolescentes que não têm estrutura para ter um celular, só dele. Sabe? E esses dias eu vi um grupo de pessoas ligadas à área do direito, juízes, delegados, falando que todo pai devia dar o celular ao filho. Eles diziam assim, o delegado, né? Que o celular até 18 anos é propriedade do pai emprestado para o filho. Que filho não tem que ter celular com senha até 18 anos. Delegados falavam, e eles explicavam por quê. O que acontece de pedofilia, encontro em shopping com pedófilo, abuso de menor, porque o filho está com o celular sem senha. Tem adolescente que não tem estrutura para ter celular. Ai, padre, eu vou deixar ele numa bolha. Não é deixar ele numa bolha, cuida. Porque eu vou te fazer uma pergunta, se até 18 anos ele fizer alguma burrada e der algum problema, quem que responde por ele? Quem que vai pagar? Não é você? Então seja homem, pelo amor de Deus, seja mulher, importa limite na sua casa, toma conta dos seus filhos, deixa de ser o dominado, você que coloca limite, sabe, porque tem adolescente que não tem estrutura, ele não vai comer. Você já percebeu que tem casas nas quais, tirando os adolescentes que estão aqui na missa, claro, que eu estou vendo uns até se mexendo assim na cadeira, né? Tinha gostado desse padre até aqui, agora já não gosto mais, vou deixar de seguir no Instagram, continua, viu, adolescente? Mas tem gente que não tem estrutura, desculpa dizer, isso eu vi um psiquiatra falando, não é o padre que está achando. Por quê? Porque você percebeu que tem casas, eu já fui em casas nas quais eu estava ali, o padre visitando a família toda, e o menino de 16 anos não conseguia largar o celular, ele não conseguia. Ai, padre, então eu vou enfiar meu filho numa bolha? Não, dá o celular, mas ele não precisa ter senha fechada, ele é de menor, é você que responde por ele. E coloca limite, você vai usar o celular de hora até tal hora, na mesa não tem celular. Casa cristã devia ter um balde, chamado assim, uma cestinha chamada cestinha do almoço do celular, né? Os celulares iam almoçar juntos, dentro dessa cestinha, em outro cômodo. E você e os seus filhos iam ficar na mesa, conversando. Nem que seja brigando, pegando no pé um do outro, que no começo, até chegar a criar a comunhão, né? Mas mesa é lugar de diálogo, não é lugar de celular. Tem gente que não tem estrutura para ter um celular. Quanta gente pega o celular e começa a trair, começa a fazer tudo que é errado. Se você não tem estrutura, evita o que você pode evitar. Sabe? Pede ajuda, busca ajuda. Então,
A gente precisa vigiar diante das fragilidades e defeitos que nós temos, as fraquezas, gente. É a segunda atitude para blindar a própria família. Terceira atitude: viva no diálogo e na transparência, sempre. Sabe o que eu vejo muito acontecer, como padre às vezes atendendo as famílias? O padre, com certeza, o diácono já ouviram isso acontecer. Ouviram, né? Às vezes acontece assim: a mulher coloca uma coisa na cabeça: meu marido está me rejeitando, é porque eu estou gordinha. Não, ele não está gostando mais de mim. Só que ela não consegue expressar para o marido, a mulher ou o homem, né, pode ser também, não consegue dizer o que está acontecendo. Então, por se sentir rejeitada, ela começa a bater, tratar mal, não faz a mistura para ele, não cuida dele, não ajuda ele, não mostra carinho. Aí o marido, sem entender o que está acontecendo, vê que ela está batendo. Quando você apanha, qual que é a reação? Bate em você, você devolve, né? Não deveria ser, mas é a reação muitas vezes que acontece. Aí o marido começa a tratar a mulher mal. E isso reforça na cabeça da mulher aquilo que ela estava pensando. Está vendo? Ele está me tratando mal, ele está me rejeitando. Mas por quê? Porque você começou a tratar ele mal. E quando não há conversa, gente, isso vai criando um silêncio ensurdecedor entre o casal. Uma distância emocional tremenda. Não seria mais fácil a mulher com transparência chegar nele, com humildade, dizer: meu amor, aquele comportamento que você teve, eu não estou dizendo que você fez isso, tá? Mas aquele comportamento que você teve lá na mesa, na casa da sua mãe, gerou em mim isso, eu me senti assim, assada, tal, eu estou sentindo que você está me rejeitando. E talvez nessa conversa o marido ia dizer: meu amor, me perdoe, eu fui criado muito diferente de você, eu sou meio desligado mesmo, em casa a gente não tem o costume de elogiar, de manifestar o afeto assim um para o outro, eu não fui criado assim, mas se isso é importante para você, eu vou tentar. Porque talvez o cara ele não foi criado assim, entendeu? É o jeito dele. Tem gente que é desligada, tem gente que foi criado num ambiente que não é de ficar elogiando, dizendo bom dia. Está errado, mas tem famílias que são assim. Então, se ela conversasse, ele entenderia e eles mudariam. Mas ela com minhoca na cabeça, com paranoia, porque a falta de diálogo dá espaço para o diabo colocar minhoca na sua cabeça. A falta de transparência dá espaço para o diabo colocar minhoca, mentira, paranoia na sua cabeça. E vem a briga, chega uma hora acontece uma separação por um motivo torpe. Por quê? Porque não teve transparência, não teve diálogo. E às vezes um dos cônjuges, sabe, tem aquela infeliz mania de não dizer. A mulher pergunta para o marido: o que foi? Ou o marido pergunta para a mulher: o que foi? A mulher fala: nada. Aí depois, como ele não adivinha o que ela não falou, ela fica com raiva. Ué, minha filha, o óbvio precisa ser dito, ele não vai adivinhar. Porque às vezes nada para a pessoa quer dizer: aquilo que você fez eu não gostei, você está me tratando mal, você não lavou a louça. Ué, mas fala. Você é adulto ou você está num relacionamento de duas crianças de 5 anos? Fala. Diálogo, famílias precisam de diálogo, sabe? É na falta de diálogo, a falta de diálogo é uma brecha para que o inimigo entre. Pais que não conversam com filhos, filhos que não conversam com pais. Então, atitude para blindar a família: o diálogo, importantíssima. Outra atitude para blindar a família, que eu já comecei a falar, mas eu vou dizer novamente: combata todo vício. E todo vício quer dizer todo vício. Eu já falei que tem gente que não tem estrutura para beber, não tem que encostar esse beição na cerveja se você não tem estrutura, cara de pau, né? Se não consegue, afasta. Mas tem vício de compra, tem gente que é viciada em compra. Claro, ninguém que está aqui, óbvio, nem que me está acompanhando, mas em algum lugar tem, né? Viciado em internet, viciado em jogo. Gente, vício nunca é uma coisa boa. E você sabia o que a indústria do século 21 descobriu? Que o que mais dá dinheiro é aquilo que mais vicia. Quais são as indústrias que mais movimentam dinheiro no mundo? Pornografia, droga, tudo que vicia. E muitas vezes existe um grupo de profissionais estudando como viciar você numa rede social, num algoritmo ali, para você ficar preso em videozinho. Combata o vício. Você tem que ser livre. É gente viciada em série, é gente viciada em dorama, né? Tem mulher que não cuida mais do filho para assistir dorama, que é aquelas sériezinhas da Coreia, né? Você acha que eu não estou por dentro, mulherada? E, aqui, eu já até falei das músicas de cedo, para você ver que os padres estão de olho, hein? Porque Deus vai pedir conta da vida das ovelhas para os pastores depois, né? Então os padres têm que estar de olho. É sériezinha turca, aí fica lá 7 horas. Não é que você não pode ter entretenimento, filha. Entenda bem, filho, você pode, mas você tem que ser livre. Se uma coisa te rouba a liberdade, corta.
Eu gosto tanto daquela série, mas eu tenho que assistir 8 horas. Pô, corta, você não tem estrutura, você não tem maturidade para assistir um negócio, corta. Eu cheguei num ponto da minha vida, me perdoe, que eu estou agindo assim. O que eu vejo que vai me escravizar, eu falo, olha, eu não sou, Jesus morreu para me fazer livre, eu sou filho de Deus, eu corto, eu chuto fora. Relacionamento que escraviza, que tem gente que tem uma amizade, que quer construir com você uma amizade grudenta que escraviza, né? Eu já falo assim, conversa com a minha mão, né? Tem que ser livre, Deus morreu na cruz para te fazer livre. Então combata todo vício. Agora olha só, mais uma atitude para você blindar o seu casamento: esteja atento aos detalhes. Vou usar uma metáfora simples. Quem aqui já teve febre? Levanta a mão. Nem para ter febre vocês estão prestando, gente. Quem aqui já teve febre? Levanta a mão. Bom, agora sim, eu já tive. E o que é a febre? A febre é uma doença? Sim ou não? Claro que não. A febre é um sinal. O que acontece com a febre? As células inflamatórias, né, que estão ali no seu corpo são mandadas para o hipotálamo, que é a parte reptiliana, primitiva do seu cérebro, e ele faz uma descarga de várias coisas no seu corpo, fazendo que a temperatura se eleve. Mas o que a febre é? Ela é um sinal de inflamação e de infecção. Ela não é uma doença. Ela é só o seu corpo te dizendo, combate aí que tem alguma coisa que não está boa. E no casamento da gente tem muito relacionamento com febre. Tem muito casamento com febre, sabia? Está quente o negócio, está ruim. Mas o cara, não, deixa isso aí. Se tem febre, meu amigo, investiga. Se a pessoa ficar com febre mais de 12 horas, ela tem que ser internada. Sabe, sobretudo criança, né? Porque não dá para você deixar sua criança com 40 graus por 7 dias, ela vai morrer. Mãe desnaturada, pai desnaturado, não dá. E no seu casamento, muitas vezes, se você não é atento aos detalhes da relação, da família, do filho, você não vai perceber que o relacionamento está mandando um sinal. Porque a febre, como eu disse, ela é um sinal. Tem uma infecção aqui, tem uma inflamação aqui. É o seu cérebro te avisando, é o seu corpo lutando, reunindo forças para combater aquilo ali. E muitas vezes o seu casamento está te mostrando, não está bom. Sua esposa está te mostrando, eu estou infeliz. Seu esposo está te mostrando, assim não dá. Se você continuar sendo controlador assim, se você continuar sendo manipulador assim, não dá. E você não está percebendo, você está ignorando o sintoma da febre. Porque o sintoma leva à doença. Você não pode ignorar o sintoma. Então olha, você que está aqui, você que está em casa, seja honesto. Tenha coragem de escutar a sua esposa. Ai, padre, ela conta muito detalhe, ela não quer falar. Ou, ai, padre, ele dá muita volta. Escuta, você não casou com essa pessoa? Você quer ser infeliz? Quem quer ser infeliz? Levanta a mão. Graças a Deus todo mundo ouve bem aqui, né? Esses dias eu perguntei, quem quer ser infeliz? O homem levantou a mão 3 vezes, né? Aí depois me falaram que ele era surdo, tadinho. Ele viu eu fazendo assim, ele foi na onda, né? Como diz o outro, ele não quer saber quem morreu, quer chorar, né? Queria participar. Mas você não quer ser infeliz, quer? Então se você não casou para separar, casou para separar? Você casou para sua vida ser um inferno? Então, meu irmão, presta atenção. Você não está vendo que a sua esposa está te dando sinal? Meu amor, está pesado para mim com essas crianças, eu preciso que você me ajude. E você lá achando que é um molecão de 15 anos, né? Cara de pau. Vivendo como se fosse adolescente, não ajuda, só atrapalha. Presta atenção. A febre está ali para te dizer algo. Meu amor, não está bom. Você está saindo demais, presta atenção. Você vai esperar acabar, para depois você falar, eu não vi. Deus está te mandando sinais, presta atenção nos detalhes. Se o seu relacionamento está com febre, seja honesto. Sai dessa missa e conversa com a sua esposa. Mas vem cá, casal tem que conversar sobre tudo, tudo. Está boa a nossa vida íntima? Está boa o nosso relacionamento? Eu estou ajudando você o bastante com as crianças? E tenha coragem de perguntar e de ouvir. Porque o que adianta você se fazer de tonto, né? Deixar sua esposa sobrecarregada e depois vai estourar. Você que vai pagar. Se você está sobrecarregando a sua esposa, quando ela ficar doente, com depressão, é você que vai ter que cuidar dela. Sabe? E como diz o ditado, né? O casamento é um banquinho estreito. Se um sentar muito folgado, o outro tem que ficar de pé, né? Talvez você está sentado muito folgado, só que seu marido está de pé. Conversa, ouve a febre. Então qual que é essa atitude que o padre falou? É estar atento aos... Não, pelo amor de Deus, mais forte. Estar atento aos detalhes. Próxima atitude para blindar o casamento. Tome cuidado com o que você fala.
Sobretudo, não diga palavras de maldição sobre a sua família, sobre os seus filhos. Cuidado com o que você fala. O que eu vejo de pai amaldiçoando o filho, de mãe amaldiçoando o filho, esse menino, padre, não vai ser nada na vida. Nossa, essa menina é uma preguiça, padre, só sabe comer. Nossa, esse menino, padre, tem um chulé. Meu Deus. Pensa no menino enrolado. Seu filho pode ter defeito, mas a sua palavra tem poder sobre ele. Você está amaldiçoando o futuro do seu filho. Está na hora de começar a abençoar a família. Tem gente que fala, minha casa é um inferno. O diabo já fala, chamou? Opa! Sem chamar ele vai, fica chamando. Minha casa é um inferno. Ele falou, opa, eu estou chegando. Trouxe aqui uns amigos, a gente vai tomar um café da tarde com você aqui. Fica chamando, cara de pau. Cuidado com as suas palavras. E eu vou ser sincero, às vezes vocês que são casados, eu sei que não é fácil, são contas que tem que pagar, criação de filho, briga, diferença de temperamento, vocês não percebem, mas às vezes a gente vai na casa de casais, que o casal, ele absorveu um jeito rude de tratar um ao outro, que já virou normal, né? Pega ali para mim, né? Não tem gentileza, não tem obrigado, não tem beijo, sabe? Ah, não, eu estou com ela todo dia. Antes de sair de casa tem que dar um beijo nela, meu irmão, nem que seja na testa, sabe? Antes, quando volta em casa tem que dizer boa noite. Essas coisinhas, falta dessas coisinhas vão matando o casamento. A gente que é padre escuta muito pessoas que se separaram. Eu acho que todo casal deveria escutar a história de alguém que teve um casamento falido, sabia? Porque nós que somos padres, a gente escuta quem está casado, mas escuta quem não deu certo, porque as pessoas vêm buscar ajuda na gente. Quando você escuta uma pessoa que se separou, que teve um casamento falido, você vai vendo que são essas pequenas coisinhas. O que eu estou falando, a falta de vigilância, o marido é muito mulherengo, não vigia, sai com a cunhada, sai com não sei quem, a mulher que não presta atenção nos detalhes, começa a machucar o marido, conversa que não acontece, os detalhes que não se percebe, a febre que ninguém mais afere, ninguém mais vai medir, em que altura que está, em que intensidade que está. Enfim, continuando, mais uma atitude para blindar o seu casamento. Perdoe sempre e não deixe as mágoas crescerem dentro de você. Uma coisa que destrói demais a relação é a mágoa. Você sabe que existe uma passagem na carta de São Paulo aos Hebreus, carta aos Hebreus, desculpa, não é de São Paulo, capítulo 15, versículo 12, que diz assim: que nenhuma raiz de amargura cresça dentro de vós, contaminando a muitos, minando a muitos. Você sabe que a palavra raiz de amargura no grego era a palavra pikria, que poderia ser traduzida como a seguinte coisa: uma espada que quando atinge você solta um odor, um fedor muito grande e contamina tudo que toca. A mágoa, a amargura é isso. Você vai sendo contaminado por aquele cheiro ruim, aí você não consegue conversar com o marido, e a pessoa magoada, ela está sempre querendo uma oportunidade para se vingar, né? E ela vai falando mal, e ela vai espizinhando, e o outro por sua vez não vai conseguindo entender a situação, e vai crescendo nele a mágoa. Gente, a mágoa, por isso que Jesus falou: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Você sabe que na Canção Nova nós temos um princípio de vida, de viver viver reconciliado. É um princípio de vida da Canção Nova que o Padre Jonas nos ensinou, que a gente sempre tem que, quando acontecem mágoas, são inevitáveis, né? A gente tem que procurar o outro, pedir perdão e recomeçar. Por quê? Porque se você não resolve, aquilo vai crescendo dentro de você, vai crescendo, e vai criando um silêncio ensurdecedor, como eu falei, uma distância, né? Chega uma hora que vocês já estão tão separados que vocês já não são marido e mulher, já não tem mais nada a ver, já não é mais família. Às vezes a mágoa é com o filho, às vezes a mágoa é com a avó, às vezes a mágoa é com o padrasto. A gente tem que aprender a pedir perdão. Cristão pede perdão, se não pede perdão não é cristão. Cristão perdoa, sabe? Outra atitude para blindar o casamento, importante, para blindar a família, presta atenção: saiba cuidar e zelar pelo outro. Cuidar. Você sabe que o cuidado é uma coisa muito importante, muito importante. A sua missão dentro da sua família é cuidar de quem você ama, sabe? E às vezes a pessoa, naquele joguinho emocional, ela não quer demonstrar interesse, não quer demonstrar cuidado para ter assim o controle da relação, né? Parece uma criancinha de 5 anos, né? Mas a falta de cuidado torna a vida em família insuportável. O que dá sentido para a nossa vida é o cuidado mútuo, é entender que tem alguém por nós, sabe? E cada um tem a sua linguagem, o seu jeito de cuidar. Tem gente que cuida fazendo uma comida, tem gente que cuida dizendo eu te amo, tem gente que cuida escrevendo um bilhete. Eu acho tão bonito, tinha uma família, né, que o marido acordava muito cedo para trabalhar, e todo dia cedo ele escrevia um bilhetinho e colava no espelho do banheiro para a esposa ver.
Meu amor, eu te amo, meu amor, desejo que o seu dia seja maravilhoso. Assim como esses homens aqui fazem também, claro, em casa. Não é verdade, homens? Sei não, hein? E aí, mulheres? Eu tenho que perguntar para as mulheres, na verdade, né? Fica a dica, hein? Fica a dica. Nossa, não precisa... Ai, padre, não tem condição de fazer esse mel todo. Mas pelo menos umas 2 vezes por mês, tá? Ajuda. Talvez para o outro não é importante, para você não é, mas para o outro é, né? Talvez o outro precisa dessa linguagem mais afetiva. Então, cuidar do outro. Isso é muito importante. Olha só, próxima atitude para que você blinde o seu casamento. E essa aqui é muito importante. Eu falei há uns meses atrás isso aqui na Missa das Famílias, que eu presido todas as segundas, às 3:30 da tarde aqui, né? Que uma atitude importante para você blindar o outro é sempre saber motivar aquele que está com você. Por quê? Você sabia que o ser humano é movido por motivação? O ser humano é movido por motivação. Até quando você for corrigir, corrija motivando, não humilhando. Tem gente que corrige um filho humilhando, não motivando. Tem gente que corrige a esposa humilhando o esposo, não motivando. O ser humano precisa de motivação. Eu falei disso na missa, como eu estava dizendo, de um livro do John Gottman, que é um pós-doutor lá da Universidade de Seattle, nos Estados Unidos, que por 20 anos eles estudaram casais com aquela ressonância magnética, medindo as reações do cérebro, do corpo, e eles desenvolveram uma teoria que eles são capazes de prever com 93% de precisão se o casamento vai dar certo ou não, ficando 1 hora com o casal, lá na universidade, naquilo que eles chamavam de Lab Love, né, o laboratório do amor. E tem um livro chamado 7 Principles for Making Marriage Work, que é 7 princípios para fazer o casamento dar certo, né? E ele colocou nesse livro, eu achei fantástico. Veja bem, é fruto de estudo, não é suposição, é o cara que estudou e ele tem dados científicos para comprovar isso. Sabe o que ele comprovou? Com 93% de precisão, que um casamento para dar certo, todos os dias, precisa ter 5 interações positivas para cada interação negativa. 5 interações positivas para cada interação negativa. O que é interação positiva, dizia o John Gottman? Interação positiva é colocar, por exemplo, colocar a mão no ombro, é dizer bom dia, é dar um sorriso, é colocar o lixo para a pessoa, é dizer uma palavra de conforto. E o que é interação negativa? É olhar feio, é dizer, você de novo com isso? Você não faz nada certo, você nunca coloca o lixo? Que se não tiver 5 positivas para uma negativa, mais cedo ou mais tarde o casamento vai ruir. Por quê? Ele foi provando cientificamente, eu não vou trazer tudo para não ficar um cientificês, mas ele foi dizendo que é o seguinte, quando a pessoa não tem interação positiva no casamento, o cérebro dela vai entendendo, presta atenção, que ela está num estado, o cérebro dela coloca ela na resposta de luta ou fuga, ou seja, ela não fica à vontade, ela está sempre interpretando que alguma coisa ruim vai acontecer. Sabe a pessoa tensa? Ela não relaxa, o marido chega, ela, ai meu Deus, o que ele vai falar? E ele foi provando que ninguém consegue viver assim por muito tempo. Ninguém. O seu cérebro buga, sabe? Você não consegue, porque você vai ficando tenso, você vai ficando naquele estado de alerta. Então por isso que precisa ter. Vou dizer uma coisa, se tiver alguém do seu lado repousando, assim, descansando, dá só uma batidinha no ombro, fala, tudo bem, irmão? Boa tarde. Ou bom dia, talvez ele acorde achando que é de manhã. Isso, dá uma cutucadinha em quem está do seu lado aí. Vamos dar uma salva de palmas para acordar quem está dormindo, vai? Uma salva de palmas, isso, ótimo. Maravilhoso, muito bom. Voltando ao assunto, na família a gente precisa motivar, falar palavras boas, motivar o outro. Senão você não aguenta, como os especialistas disseram, a gente não aguenta, gente. A cabeça da gente não aguenta, não é só o pensamento, não é a cabeça que não aguenta, sabe? Outra coisa muito importante isso aqui, e é a última atitude que eu vou colocar, para não ficar muito extenso, não é? Para blindar um casamento, saiba se equilibrar. Equilibre-se no falar, no reagir, no corrigir. Por exemplo, você tem que corrigir o filho, não corrija na hora da raiva. Sabe o que o Santo Afonso dizia? Olha só, tome-se como regra nunca pôr as mãos num filho enquanto dura a ira ou a cólera. Espere-se até que se tenha aquietado por completo. Não corrija na ira. Se equilibra. Você está irado, não vai corrigir um filho, não vai falar com o marido, que você vai falar mais. Você vai ser demais. Tem gente que é too much, como o pessoal fala por aí. Tudo que ela faz é demais, né? Ai meu Deus, você nunca faz nada certo. O que eu fiz? Você não fechou a tampa do negócio? Mas meu amor, é só a tampa, né? Você equilibra menos, né? Tem gente que para tudo faz um show, né? Você já percebeu? Você equilibra menos.
Para que se acabar com a paz da sua família por tão pouco? Busque equilíbrio, sabe? Porque onde há excesso de si mesmo, gente, não pode haver o amor. Onde há muito de você, se você não tem equilíbrio, se você coloca muito do seu gosto, do seu temperamento, não pode haver amor. Porque o amor, sabe, ele acontece na renúncia de si. Se você está cheio de você, da sua vontade, do seu acho, né? Porque tem gente que é assim, né? A pessoa casa, ela esqueceu que o marido ou a esposa tem uma história. Ela trata o marido ou a esposa como se ele não soubesse cozinhar, não soubesse passar roupa, não soubesse dormir, não soubesse dobrar a cama. Aí o cara casa e acha que parece que ele está no jardim de infância, porque a esposa ou o esposo vai ensinar tudo de novo, porque você não é bom bastante. Respeita, tá vendo? Não é do jeito que você quer, mas respeita aquilo que o outro é. Equilíbrio, sabe? Menos de si, menos do ego. Enfim, tem algumas outras coisas que o padre poderia dizer, mas eu acho que aqui já foi suficiente para a nossa reflexão, né? Olha para quem está do seu lado e pergunta para essa pessoa: está disposto a viver tudo isso para blindar sua família? Está muito fraco, hein? Sobretudo se for a sua esposa, seu esposo. Dá um sorriso, fala rindo, já aproveita com a interação positiva, já fala assim, né? Está disposto, meu amor? Dá um sorriso. Isso. Gente, pode parecer pequeno, pode parecer circunstancial, mas eu vou dizer para você, é muito importante. São pequenas coisas que mudam o rumo da nossa vida. Olha, eu vou encerrar com uma citação de São João Crisóstomo, que é o doutor da igreja, que eu admiro muito, que diz o seguinte, pode ficar em pé por gentileza. Olha o que São João Crisóstomo disse, presta atenção, está falando para os maridos, mas isso serve para as esposas, para todos na família. Que deves tu dizer à tua mulher? Diz-lhe com muito carinho: eu te escolhi, te amo e te prefiro à minha própria vida. A existência presente não é nada, por isso as minhas orações, as minhas recomendações e todas as minhas ações, eu as realizo para que nos seja concedido passarmos essa vida de tal maneira que possamos ficar reunidos na vida futura, sem mais nenhum medo da separação. O tempo que vivemos é curto e frágil. Se nos for concedido que agrademos a Deus durante essa vida, ficaremos eternamente com Cristo e um com o outro, numa felicidade sem limites. O teu amor me encanta mais do que tudo, e eu não conheceria infelicidade mais insuportável do que ser separado de você. Olha o que ele está dizendo, é isso que o marido tem que dizer para a esposa. A esposa tem que dizer para o marido: marido, se me encontra lá no fundo, depois eu passo para você, você decora, né? Chega e fala para sua esposa. Não precisa dizer para ela que foi São João Crisóstomo, não. Só diga para ela: tenha certeza que vai funcionar. Amém? E você também, mulher, claro. Não só dizer, é entender, né? É para sempre, eu quero te amar, você é o presente que Deus me deu, né? Levanta os seus braços agora comigo. Levanta bem os seus braços e diga: Senhor, eu me abro. Senhor, eu me abro. Mais forte: eu me abro. Eu me abro. Para fazer a tua vontade. Para fazer a tua vontade. Para te obedecer. Para te obedecer. Eu quero, Jesus. Eu quero, Jesus. Amar minha família. Amar minha família. Dar a minha vida pelos meus. Dar a minha vida pelos meus. Eu abro as portas, Jesus. Eu abro as portas, Jesus. Da minha família. Da minha família. Da minha casa. Da minha casa. Para o Senhor. Para o Senhor. Para a Virgem Maria. Para a Virgem Maria. Para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo. Capacita-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. A amar os meus familiares. A amar os meus familiares. A corrigir o que estiver errado. A corrigir o que estiver errado. A dar o meu melhor. A dar o meu melhor. Pela minha família. Pela minha família. Eu quero perdoar. Eu quero perdoar. Eu quero estar atento aos detalhes. Eu quero estar atenta aos detalhes. Eu quero levantar muros. Eu quero levantar muros. Ao redor da minha família. Ao redor da minha família. Ao redor da minha casa. Ao redor da minha casa. Para que o mal não tenha poder. Para que o mal não tenha poder. Sobre nós. Sobre nós. Jesus, em teu nome. Jesus, em teu nome. Cura a minha família. Cura a minha família. Liberta-nos dos vícios. Liberta
Liberta-nos dos vícios, da preguiça, da acomodação, das mágoas, do mal. Expulsa, Jesus, em teu nome, toda mentira da minha casa, todo vício, toda mágoa. Derrama, Jesus, o teu Espírito Santo, sobre mim e a minha família, nos libertando das maldições, nos libertando da inveja, do adultério, da impureza, de tudo que não é teu, Senhor. Liberta minha família, liberta a minha casa, alcança agora aqueles que estão distantes de ti, os enfermos, os viciados, na minha casa, liberta a minha família, reconstrói um amor, Senhor, na minha casa, e com os braços erguidos, solta a sua voz no Espírito agora, filho, você aqui, você em casa, levanta os seus braços. Se você nunca rezou assim em línguas, deixa o Espírito Santo rezar em você agora. Solta a sua voz no Espírito, solta a sua voz, vai rezando, amado filho, amada filha, você aqui, você em casa, solta a voz. Se você não tem o hábito de rezar assim, esse é o dom do Espírito Santo, o dom da oração em línguas, que abre as portas para a ação poderosa do Espírito Santo. Vai soltando a sua voz, amado, amada, vai soltando a sua voz mais forte, ainda mais, vai soltando a sua voz. Vem, Espírito de Deus, recriar nossas famílias, os casamentos. Faça com que o perdão aconteça nesse relacionamento, Espírito Santo, tão machucado pelas traições, pelo ódio, pela tristeza. Vem, Espírito Santo, reconstrói as nossas famílias. Continua rezando, amado filho, amada filha. O Espírito Santo está tocando agora pessoas que tinham desistido da sua família, pessoas que tinham desistido do seu relacionamento. O Espírito Santo está tocando agora pessoas muito magoadas porque descobriram uma traição do cônjuge, pessoas que se sentem não amadas no relacionamento, pessoas que se sentem inferiores no relacionamento. Até um abuso emocional você sente, o seu esposo não te elogia, vocês não têm mais vida íntima, vocês não conversam, está na hora de recomeçar. É uma febre, não deixe o diabo destruir a sua casa. O Senhor está tocando pessoas que estavam se sentindo culpadas por traições, erros do passado. Filho, filha, o Espírito Santo está vindo sobre você, tirando esse peso. Pessoas sentindo uma profunda tristeza estão sendo libertas pelo Espírito Santo nesse momento. Pessoas que sofreram na família, vocês até se agrediram, foi muito longe, mas é hora de perdoar, dá para recomeçar, vocês precisam rezar juntos. Uma pessoa que está muito ferida porque o seu marido te abandonou por uma prima sua, está morando com ela. O Senhor está curando o seu coração. Uma mulher que você é casada, você tem um caso com o delegado da sua cidade. Filha, sai desse adultério, não é o que Deus quer. Pessoas que estão no adultério estão sendo tocadas por Deus agora. Não é o que Deus quer, se liberta disso. Sai disso, vai rezando no Espírito, vai rezando. Seus braços erguidos. Doce hóspede da alma, vem em nós reinar. Nós queremos mais de ti. Você que sabe cantar, canta. Restaura em nós a vossa imagem que o pecado destruiu. Reaviva em nós o teu poder. Doce hóspede da alma, cante. Doce hóspede da alma, vem em nós reinar. Nós queremos mais de ti. Restaura em nós a vossa imagem que o pecado destruiu.
reaviva em nós o teu poder. És bem-vindo aqui, cante. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. Cante isso, és bem-vindo. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo, eu quero ouvir você, levanta os braços. És bem-vindo aqui, cante. Mais forte, deseja, convida o Espírito Santo, convida. Ele está vindo sobre a sua casa, sobre a sua família. És bem-vindo. Solta a voz, canta, pede. Vem, Espírito Santo, és bem-vindo na minha casa, na minha família, no casamento. Vem curar, Espírito Santo. Vem infundir os seus dons. Uma vez mais embaixo ainda, és bem-vindo aqui. Solta a voz, canta, pede. És bem-vindo. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo, canta, solta a voz. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. Enche o nosso coração, enche o nosso coração, reaviva os teus dons. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, redesenha o rosto de Cristo em nós. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, enche o nosso coração, reaviva os teus dons. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, redesenha o rosto de Cristo em nós. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Cante. Vem, Espírito Santo, vai cantando, vai repetindo isso, vai repetindo, vai repetindo. Vem, Espírito Santo, vem. Cura os corações mais feridos nessa hora, Espírito Santo. Liberta aqueles que estão no vício, Espírito Santo, no vício da pornografia, no vício da impureza, no vício do adultério. Os vícios estão destruindo as nossas famílias, Espírito Santo. Liberta aqueles que não conseguem vencer o adultério. És bem-vindo, cante. Liberta, Espírito Santo, aqueles que não conseguem vencer a bebida, aqueles que não conseguem vencer o vício em compras, o vício em jogos, o vício no celular. Quantos esposos não conversam mais por causa do celular? Quantos pais e filhos não conversam mais por causa do celular? Vem libertar nossos lares dos vícios, Espírito Santo. Vem libertar nossa família, Espírito Santo, das ideologias contra o Evangelho, das impurezas desse mundo. Vem, Espírito Santo, curar as feridas, a ferida do adultério, a ferida do desencontro, da mágoa, da agressão. Vem, Espírito Santo, reconstrói o amor nas nossas casas, reconstrói o amor nas nossas famílias, reconstrói os matrimônios, faz o perdão acontecer, Espírito Santo. Para encerrar, só você. És bem-vindo aqui. Você é, Espírito Santo, muito bem-vindo. Bem-vindo no nosso coração, na nossa família. Bem suave para encerrar.
És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Não tenha medo. Não tenha medo, filho, filha. O Senhor está tirando um medo muito profundo do coração de muitas pessoas que se machucaram muito na família. Até pessoas que têm medo de casar, de constituir família por tantas feridas. Se abra ao amor. Deus tem coisas novas para você nesse tempo.